Hoje eu queria falar com vocês sobre competência em matéria penal. A competência em matéria penal, de regra, não é muito complicada, né? Ordinariamente, nós fixamos a competência pelo local onde o crime foi consumado. Isso é fácil de ser verificado segundo as nossas regras conhecidas sobre o momento consumativo de cada infração penal. Há alguns casos em que a competência é fixada em razão da matéria, né? Ou em razão da prerrogativa de foro que determinadas pessoas têm. Isso facilita a fixação da competência. Eu queria me deter especificamente sobre o tema do juízo aparente de competência. Por quê? Esse tema tem sido muito divulgado, não é? Tem sido muito recorrente em alguns casos que a imprensa tem divulgado ultimamente. O que seria, então, o juízo aparente de competência? Ordinariamente, não é? O juiz ele é pré-estabelecido como competente para julgar determinado caso, não é? A Constituição Federal diz que ninguém será processado e julgado senão pela autoridade competente. E a autoridade competente estará previamente estabelecida na lei. Então, pode acontecer, por exemplo, de um processo que tramita perante a Justiça Estadual e num determinado momento do processo surge uma informação nova que leva a competência para a Justiça Federal. Aí a pergunta que se faz: e os atos praticados pelo juiz estadual serão preservados ou serão anulados? Esse, aliás, é o ponto mais importante da nossa conversa. Porque toda vez que um processo sai de um juízo que era competente e vai para um outro juízo que passa a ser competente, a discussão sempre se volta para o tema da preservação das decisões tomadas pelo juízo anterior. E quando nós estamos diante de um caso clássico de juízo aparente de competência, a jurisprudência é tranquila em dizer que os atos praticados pelo juízo anterior são preservados, exatamente porque ele era aparentemente competente. O que nós temos visto, no entanto, são casos em que o juiz começa uma determinada apuração, quer dizer, na verdade quem investiga é a polícia, mas o juiz toma conhecimento da investigação, né? E o que nós temos visto é uma espécie de cegueira deliberada. As autoridades constituídas ignoram aquelas informações que levam a investigação para a Justiça Federal, por exemplo, ou para um tribunal, e continuam investigando normalmente como se aqueles fatos não existissem. E aí, tempos depois, o Supremo Tribunal Federal acaba dizendo que os atos praticados por aquele juiz são nulos. E isso causa uma imensa repercussão na comunidade jurídica e na sociedade de um modo geral. E isso acontece exatamente por quê? Porque os juízes, com todo respeito, descuidam na fiscalização dos fatos que estão sendo investigados. E aí deixam de observar exatamente a existência de fatos que configuram a modificação de competência. Acontece, por exemplo, no meio de uma investigação criminal, surge uma autoridade com prerrogativa de foro. Qual é a solução imediata? É que os autos sejam remetidos ao tribunal competente. E muitas vezes o juiz ignora isso e continua conduzindo a investigação, fazendo com que depois o processo seja anulado. Então, para que fique claro, o juízo aparente de competência só pode ser reconhecido quando o fato que causa o deslocamento da competência surja depois que a investigação já está em curso, depois que o juiz já tomou algumas decisões antes da existência, antes do surgimento desse fato novo. O que acontece em alguns casos é que o fato novo aparece e o juiz ignora esse fato novo e insiste em continuar exercendo a jurisdição. E aí
não há outra solução mais adiante senão a anulação disso, porque juízo aparente de competência não se confunde com usurpação de competência. Toda vez que o magistrado deixar de reconhecer a existência de um fato que surge na investigação, ele estará incorrendo no vício da usurpação de competência. E aí, a consequência disso mais adiante será a anulação de todas as decisões por ele tomadas. Então, para que fique claro, juízo aparente de competência não se confunde com usurpação de competência.